Bom, pessoal, quero mostrar para vocês uma, uma diferença que tem, né, dos receptores feitos para PX, né, os receptores para faixa cidadão, e os receptores que é feito para a faixa de 11 metros, né? A faixa de 11 metros, a diferença entre a faixa de 11 metros e a faixa de radioamador. Antigamente, eu vou começar por falar sobre os receptores que eram fabricados antigamente. Lá na década de 70, né, 60, os receptores de uso doméstico para ouvir rádio nos curtas, né? Então, era fácil você ver no desenho um símbolo assim, ó. Assim, né, que é um capacitor variável. E aí ele fazia assim, ó, certo? Ele fazia isso aqui, tá? E esse tipo de capacitor variável, ele era uma peça assim, ó, comprida com eixo, que tinha várias laminazinhas assim, ó, tá? Isso aqui tinha uma roda, né, um disco, que você virava na frente do rádio para você sintonizar. Isso aqui, ele tinha uma vantagem nesse receptor. Você sintonizasse uma estação numa frequência, ele dava uma determinada qualidade na recepção, né? Quando você caminhasse para uma frequência bem longe, uma frequência bem lá, tipo 8, né? Vamos supor que você recebesse uma estação de 7 MHz lá, né? Em 7.000 kHz. Se você quisesse receber uma estação lá em 8 MHz, você virava aqui, ele recebia com a mesma qualidade, certo? Tanto lá em 7 quanto em 8. Isso possibilitava por causa desse tipo de componente aqui, ó, tá? Então, geralmente, esses capacitores estavam associados, né, na parte da antena, sintonia de antena, né? Aqui vem para o amplificador, aí depois vem aqui, vem para o misturador, né, que é onde determina a frequência, aqui vai lá para o alto-falante, certo? Eu vou começar falando desse tipo de receptor antigo, como era a fabricação, para vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá? Então, aqui era o oscilador local, né? O oscilador local. E aqui, sintonia de antena, tá? Sintonia de antena. O que eu quero dizer com esse desenho aqui? É que esse tipo de receptor, ele proporcionava uma boa recepção, né, ao longo da faixa que você está ouvindo, entendeu? Quando você ouvir uma frequência, vamos supor, de 1, 2 até 3, então ele vai por igual, ele vai recebendo com a mesma sensibilidade, porque quando você gira aqui para mudar aqui a estação, ele também está modificando a sintonia da antena. Então o receptor, ele acaba ficando um receptor com uma qualidade boa ao longo da faixa. Então não tem aquele negócio de, por exemplo, eu sintonizo uma rádio numa frequência, quando eu mudar ele começa a perder a qualidade, a sensibilidade, né? Vamos por aquela, começa a aparecer o sinalzinho de chiado e tal, entendeu? Então aqui, isso aqui eram os primeiros rádios, os primeiros receptores, eram assim, tá bom? Com o passar do tempo, começaram a fazer receptores porcos. Os receptores começaram a fazer receptores assim, ó. Entendeu? Como que mudou o negócio? Eles fazem receptores assim, certo? Só assim, entendeu? E aí o que acontece com isso aqui? O cara vai lá mudar a sintonia da estação, aqui não muda, entendeu? Aqui não muda. Isso vai perdendo qualidade. O receptor começa a perder a sensibilidade da recepção, né? Ele recebe uma estação boa para onde foi sintonizado de fábrica, né? Onde que a fábrica deixou sintonizado aqui. Então lá não vai mudando de estação e aqui não muda, então aqui fica desse jeito. Então esse é um problema nos receptores de rádio cidadão. Os receptores antigos aí de receptor de PX, né, que o pessoal fala PX, eles foram fabricados por muitos anos assim, entendeu? Então esse é um grande problema na qualidade dos receptores de PX. Então vamos supor, o receptor tem lá o transceptor, no caso do PX, né, vamos supor aqui 27 MHz, tá? O que faz? Tem 40 canais, né? 40 canais. Eles sintonizam isso aqui no canal 20, entendeu? Eles sintonizam isso no canal 20. Então o que acontece? Quando você vem do 20 para o 1,
você perde a sensibilidade. Quando você vai do 20 para o 40, você perde também. Então, às vezes o cara tem um transceptor de PX que tem 200 canais lá, né? Vai de 25 a 28. Aí ele fala assim, nossa, eu tenho um receptor que, né, ele vai de 25 a 28. Na verdade, o receptor não vai 100%, entendeu? Ele perde muita qualidade. Tanto na potência, que é um outro circuito, né, quanto na recepção. Na recepção perde muito, muito. Eu já fiz um teste. Entendeu? Você tem que, por exemplo, você quer lá no canal 80, você quer ter uma qualidade no canal 80 lá, né? Você tem que vir aqui, ó. Geralmente é bobina ajustável, que é um núcleozinho, né? Aí você tem que, aí você dá uma boa qualidade lá no 80. Quando você desce pro 40, pro 20, tá ruim. Entendeu? Então esse é um grande problema com esses receptores, transceptores de PX. Tá? Essa sintonia aqui da antena, ela não anda conforme você mexe, muda na frequência da estação. Tá? Então, um transceptor de rádio amador, ele já é um pouco diferente disso daí. Tá? Ele é um pouco diferente disso daí. O que acontece? Deixa eu tentar apagar um pouquinho aqui, porque esse álcool aqui, no transceptor de PX, de rádio amador, né? O que acontece? Ele tem um sistema digital, né? Os equipamentos de radioamador, eles têm um circuito diferente, né? Ele tem aqui, por exemplo, ele tem um chamado VCO, né? Então aqui vem uma tensão lá de um circuito lá que controla, né? Na verdade tem um circuito, ele faz isso, ó, ele manda uma tensão aqui, e aqui, além daquela bobina que existe, né, que não tem como deixar, ele existe isso aqui, ó. Ele tem isso e tem um chamado diodo varicato, que é um diodo, tá? E ele recebe uma tensão elétrica e vai mudando essa sintonia. Então toda vez que mexe lá na frequência, você muda a frequência lá, essa tensão ela vai se alterando aqui, ó. Você entendeu? E aqui vai sintonizando. Tá? Então esse aqui é o diodo varicato, tá? Diodo varicato, tá? Então isso aqui que muda nos transceptores de radioamador, os rádios de HF, os rádios de 10 metros, os rádios de HF de 80, 40 metros. Então ele tem esse sistema, você mexeu lá, ele praticamente a mesma tensão que vai lá para mudar a frequência, ele vem aqui, ó, entendeu? E altera aqui a sintonia aqui. Tá bom? Então esse é um grande problema. Eu fiz testes outro dia em vários transceptores de PX e transceptores de 10 metros e vi a diferença da recepção, tá? É muito grande. Aí quando você vem aqui e mexe, nesse caso não precisa, né? Naquele outro sistema que é fixo, precisa você alterar. Então essa é a grande diferença de um rádio feito para PX, para operar lá em 27 MHz, e um rádio feito para operar em 10 metros, que é 28 MHz. Tá? Então essa é a principal diferença. A outra diferença é a etapa de potência. Tá? Na etapa de potência, o transceptor que é feito para operar na faixa, para transmitir, né? Agora a gente está falando de transmissão, esse álcool gel aqui não é apropriado para isso aqui. A gente comprou uma caneta boa, depois tem dificuldade para apagar. Então, o que acontece? A parte de transmissão de um PX, por exemplo, né? É a mesma coisa. A parte de transmissão. A parte de transmissão, nós temos lá, né, no caso aqui agora, você tem um amplificador, né? Esse amplificador no PX, ele é um amplificador de banda estreita que chama, ele só opera dentro da faixa de 27. Então ele está todo sintonizado, né? Aqui ele está todo, no PX ele está todo assim, ó, tá? Todo fixo aqui, tal. Então, ou seja, você 27, você foi para 28, foi para 25, já perde potência, tá? Já perde potência. O transmissor de radioamador, né? Ele já é um amplificador de banda larga, tá? Ele é um amplificador de banda larga. Então, o que acontece com o amplificador de banda larga? Ele é um amplificador que ele, tipo assim, ele amplifica de 1 MHz a 30, entendeu? Então ele já tem aqueles transformador binocular lá, aí aqui já vem para um transistor aqui vem para outro transistor, aqui junta lá e tal, entendeu? E sai. Então ele é de 1
a 30 MHz. Tá? Então ele já é feito para você, tipo assim, o sinal que entrar ele já amplifica. O que vai determinar ele na faixa de 11 metros é aqui, ó, o filtro de saída, né, que vai determinar. Agora fiz um reboqueiro. Ele vai, não consigo nem escrever. O que vai determinar o ganho dele, a saída da potência dele, além da frequência que está entrando aqui, é aqui na saída. Olha, não consigo escrever mais. Entendeu? Ele vai ter um circuito, tá? Aqui, tá? Que vai barrar. Então aqui vai sair 27 MHz. Para cada faixa ele vai ter isso aqui, certo? Um filtro, vou desenhar direitinho, que não vem ao caso, tá? Então aqui é 27, aqui é 28, aqui é 7, aqui é 8, entendeu? Então o que muda aqui nesse sistema aqui, ó, é mais ou menos isso aqui, né? Vai para uma chave, e aí aqui vem os dois transistores, tá? Aqui vem os dois transistores ficando lá, porque tem que ser amplificador em classe A, em classe B, né? Certo? Aqui tem um assim e tal. Que geralmente é um toroide assim, ó, entendeu? Desse jeito aqui, tá? Então esse sistema aqui, esses toroides, esses tipos de amplificador, né, que geralmente é num núcleo assim, ó, né, que sai por, ó, aí é de 1 a 30 MHz. Então ele já é feito para amplificar em banda larga, entendeu? Então ele não é um amplificador sintonizado em 27. É o caso do PX, ele é feito meio que só para 27, tá? Os componentes aqui do amplificador é colocado só para a faixa de 27. Então ele já perde muita potência rapidamente. Se mudou a frequência, perde. Então é isso que muda, viu? Então, portanto, se você quer operar 10 metros, compre um equipamento de 10 metros, porque não vai adiantar um PX você por lá. Dá para fazer, se você alterar ele, se você abrir ele, o rádio PX, e alterar a sintonia, os capacitores, fazer uma adaptação, aí funciona, legal, entendeu? Mas assim, você pegar ele do jeito que vem de lá e programar uma frequência, que nem os RP80 aí da Aquário, um Hanover, não adianta, ele vai perder potência, vai perder a sensibilidade de recepção, tá bom? Então essa é a diferença que eu queria falar sobre os PX aí que a gente encontra no mercado. O pessoal fica contente quando o PX vai em 10 metros e acha que não funciona legal, tá? Não funciona. Sem fazer uma alteração não vai adiantar. Tá bom, gente? É isso aí que eu ia falar hoje.